Hebreus 11. Quando nós introduzimos o culto desta manhã, nós apresentamos o texto, nós lemos o texto, mas eu quero ler novamente o verso 6. O autor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa semana nós temos uma atividade muito importante aqui na igreja, que é a EBF, Escola Bíblica de Férias. É muito grato saber que muitos irmãos estão envolvidos nisto. É de grande importância que a igreja entenda que a fé, quando nasce no coração de uma criança, ela tem uma probabilidade de se tornar estável, muito mais do que quando nasce no coração de um adulto. Quantos de vocês receberam a Cristo ainda quando criança? Amém. Glória a Deus. Eu recebi a Cristo também quando criança. Fui evangelizado quando criança. Fui professor por mais ou menos 20 anos de teologia. Meus melhores alunos receberam a Cristo quando criança. É impressionante isso, né? Nada contra você ter recebido Jesus adulto, jovem. Louvado seja Deus por isso também. Mas quando a fé encontra o coração da criança, ela tem mais condições de se solidificar, de se fortalecer. E essa semana vamos estar trabalhando nisto para levar a fé às crianças. Então incentivo a todos que se envolvam nisto, ativamente, em oração, apoiando de uma maneira ou de outra, para que crianças possam ser trazidas a Cristo. O tema da IBF deste ano é Jesus, meu grande herói. E as mensagens deste mês eu quero que também sejam voltadas para esta ideia, trabalhando em conjunto com o Ministério Infantil. E quero propor que nós reflitamos sobre nem super, nem heróis, apenas discípulos de Jesus. Nem super, nem heróis, apenas discípulos de Jesus. Quando a gente lê um texto como este de Hebreus capítulo 11, onde aparecem tantos nomes que a Bíblia conta histórias, nós somos levados a estar levando adiante um mito que eu gostaria nesta manhã de derrubar diante de vocês. Muitas vezes quando nós lemos Hebreus 11, imediatamente as pessoas pensam assim: os heróis da fé. Irmãos, a palavra herói não tem na Bíblia. Não tem. Você não vai achar em lugar nenhum. Eu não sei se a sua Bíblia está escrito ali no cabeçalho, heróis da fé. Mas se está, foi uma infelicidade de quem fez o trabalho. Na verdade, esta lista de Hebreus 11 é uma lista das testemunhas. Quando você vai para o capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas que ele está falando? São essas, referidas em Hebreus 11. Não são heróis, são testemunhas. São pessoas que dão a nós o testemunho de como nós devemos viver a fé em Cristo Jesus. E nós olhamos, por exemplo, dessas pessoas e podemos nos inspirar neles. Então o primeiro mito que eu quero nesta manhã
derrubar diante de vocês é essa ideia de que existe heróis da fé. Na verdade, Heróis da Fé é o título de um livro de um escritor cristão chamado Orlando Boyer, que escreveu este livro lá pela década de 60. E neste livro, então, ele conta a história de diversos cristãos que defenderam a fé e, por alguma razão, eles sofreram e acabaram conquistando, na verdade, alguns bons resultados. Dentre eles, Martinho Lutero, João Calvino, William Booth, e Jonathan Edwards, David Brainerd e outros mais, que foram, na verdade, testemunhas também, mas Orlando Boyer colocou o infeliz título Heróis da Fé. Então não existe heróis da fé. O que existem são seguidores de Jesus. A outra questão que eu gostaria de levantar é que existe uma visão deturpada do Evangelho chamada a visão triunfalista. E essa visão triunfalista, ela vai entrando sutilmente na igreja e nós às vezes não percebemos. Às vezes estamos infectados por ela. E essa visão triunfalista olha para esta lista e vê nela apenas as realizações. E não entende que neste relato aqui de Hebreus 11, nós temos duas categorias de pessoas. Veja comigo o verso 32, se puder projetar. 32 a 38. Os versos 32 a 35, no primeira parte, 35a, nós temos uma primeira lista de pessoas. Essas são as pessoas que venceram pela fé. E essas pessoas são ali nominadas. Davi, Jefté, Gideão. Pessoas que pela fé conseguiram realizar coisas. Logo em seguida, nos versos 33 em diante, diz: conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam bocas de leões, pagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Foram poderosos na batalha, colocaram em fuga exércitos. Mulheres receberam pela ressurreição seus filhos. Esses são os que venceram pela fé. Agora, existe uma segunda lista, a partir do 35b até o 38. São aqueles que honraram a fé com suas vidas. Porque a palavra testemunha é a mesma palavra para mártir. E estes homens e mulheres são testemunhas porque eles permaneceram na fé, eles perseveraram na fé, mesmo diante da possibilidade e da realidade de perderem suas vidas. Pois o verso 35b diz assim: uns foram torturados. O evangelho triunfalista, ele vem até o verso 35a e para o relato. Ele não consegue avançar. A mensagem triunfalista não consegue ler a Bíblia inteira. Ela lê em partes. Pode ver. Se você encontrar um pregador triunfalista, você vai perceber que ele nunca lê um texto inteiro. Ele vai pinçar algumas partes que lhes interessam. Agora observe bem que o autor de Hebreus está dizendo: algumas pessoas conseguiram muita coisa com a fé. Mas algumas pessoas tiveram que dar suas vidas para manterem-se firmes em sua fé. E aí diz aqui, alguns foram maltratados, enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, outros foram colocados em prisão, alguns foram apedrejados, outros cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Agora olha a avaliação que ele faz a respeito desse último grupo. Ele diz assim: o mundo não era digno deles. A fé que eles professavam os tornava pessoas acima de toda e qualquer dignidade mundana. E, ainda assim, nenhum deles recebeu
o que havia sido prometido. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que com eles também nós fôssemos aperfeiçoados. E nessa reflexão sobre nem super, nem heróis, apenas discípulos de Jesus Cristo, eu quero trazer à mente de vocês alguns personagens. Alguns do Antigo Testamento, outros do Novo Testamento. E nesta manhã eu quero chamar a atenção de vocês para o que é dito a respeito de Abraão. E para isso eu quero que você vá comigo lá em Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo está argumentando a respeito da justificação pela fé. E ele não tem outro exemplo melhor do que o exemplo de Abraão. E em Romanos capítulo 4, nós vamos começar a leitura no verso 16. Peço, se possível, projetar. Paulo diz assim: portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé, a mesma fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. A minha versão NVI diz assim, verso 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. A versão corrigida, ela capta bem o sentido original deste versículo e diz assim: Abraão, em esperança, creu, contra a esperança, que seria pai de uma grande multidão. Como nós podemos entender essa expressão? Paulo está dizendo assim que Abraão desafiou toda e qualquer expectativa contrária. E como ele fez isso? Pela fé. A fé que havia dentro dele era tão forte que o fazia permanecer firme, mesmo que todo o mundo ao seu redor dissesse a ele: é impossível, isso não vai acontecer. Não há nenhum relato na história que possa confirmar ou servir de base para que você continue acreditando que Deus vai cumprir a promessa dele. Então, externamente, Abraão tinha tudo contra si. Isto é, crer contra a esperança. Mas fazer isso em esperança também. Aqui está o grande paradoxo, que em esperança ele crê contra a própria esperança de que será pai de uma grande multidão. Mas de onde vem a fé? A fé, evidentemente, de Abraão não vem de suas circunstâncias, pelo contrário. As suas circunstâncias lhe são adversas, contrárias. Tudo conspirando contra aquilo que Deus lhe havia dito no princípio. Eu te darei uma terra, e te darei descendentes para viver nesta terra. E a sua descendência será como as estrelas dos céus, como os grãos de areia na praia. E muitas nações serão benditas em teu nome, por tua causa. Agora Deus disse isso a um homem, quando ele ouviu esta palavra, ele ainda encontrava-se em condições de ter filhos. Tanto ele quanto sua esposa. Mas nada pior que o tempo, não?
Pois quando Deus chamou Abraão, e você pode conferir comigo em Gênesis capítulo 12, Abraão vivia numa cidade muito boa naquela época, dentro das condições normais. Ur, uma cidade próxima ao Eufrates, era a melhor cidade para se viver naquele tempo. E Abraão vivia na cidade de Ur com toda a comodidade possível. Ele era, por assim dizer, um cidadão cosmopolitano. Ali, Ur era um dos centros principais do Império Sumeriano, que naquela época rivalizava com o Império Acádio, e era, por assim dizer, uma potência. Mas Deus o chama, e estando Abraão com 75 anos, o Senhor disse a ele: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essas são as promessas de Deus. O verso 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Imediatamente, ele atende ao chamado divino. E quando você continua lendo o relato do 4 ao 9, a Bíblia diz que Abraão prosseguia sempre em direção ao Negueb. Ele tinha uma resoluta vontade de chegar ao destino de Deus para a vida dele, que era a cidade de Hebrom. O que Deus está propondo a este homem é um relacionamento de absoluta dependência de Deus. E este é o grande desafio da fé. Porque no fundo, nós queremos ter o controle das coisas. Se você parar e pensar, aquilo que mais lhe irrita, aquilo que mais o angustia, aquilo que tira você do sério, invariavelmente está relacionado com o fato de você não estar no controle daquela situação. Pois Abraão vivia num lugar onde ele estava sob controle. Numa cidade bem provida, estando ele com propriedades, futuro garantido, ovelhas, riquezas, servos, um homem já casado, estabelecido. E de repente Deus diz para ele assim: deixa toda essa sua estabilidade e segurança e venha viver comigo uma aventura onde você nem sabe qual é o destino que eu tenho para você. Sai daí. Vem andar comigo. E nesse andar com Deus, quando você lê o relato da história de Abraão, que vai dos capítulos 12 ao 25 de Gênesis, você descobre que existem momentos altos e momentos baixos. Porque às vezes nós somos levados a olhar para essas personagens bíblicas e nos concentrar apenas em suas realizações. Quando eu era criança e eu ouvia as histórias bíblicas, e não é nenhum problema isto, contavam para mim as façanhas. Daniel, que fica na cova dos leões não comem ele. Uau! Quero ser como Daniel. Os amigos de Daniel que são lançados na fogueira, o fogo não queima eles. Uau! É Josué que faz o sol parar, é Elias que faz o fogo descer. É Eliseu que ressuscita mortos, é Jesus que anda sobre as águas, é Pedro que cura o paralítico, é Paulo que sobrevive a uma tempestade e continua firme em sua fé. Esses relatos chamam a nossa atenção e nós ficamos imaginando que coisa tremenda abrir o Mar Vermelho. Mas isto é apenas uma parte pequena de tudo que está narrado nas Escrituras. Eu diria para você que não é 10%. Mas como ensinar crianças, por exemplo, que um homem
que cria em Deus mentia. Que um homem que faz descer o fogo do céu, de repente está escondido numa caverna com medo da rainha. Como dizer, por exemplo, que um Pedro que anda sobre as águas, diante de uma empregada, nega Jesus. Como dizer para a criança isso? Mas aqui eu posso dizer para vocês, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. E na jornada, na caminhada de Abraão, nós podemos perceber que este homem de fé também tinha dúvidas. Vá comigo para Gênesis 15. Deus aparece a Abraão. Diz para ele: Abraão, não tenha medo, sou teu escudo, grande será a sua recompensa. Aí o verso 2 diz: mas Abraão perguntou. É impressionante que Deus está dizendo para ele assim: Abraão, pode ficar tranquilo, estou com você, vai dar tudo certo. Nessa mesma hora que Abraão ouve a voz de Deus, ele diz: mas Deus, eu não tenho descendente. Dúvida. E não há problema algum em ter dúvidas. O problema é permitir que as dúvidas se tornem incredulidade. Porque quando Abraão pergunta a Deus: mas o que eu vou fazer? O meu servo será meu herdeiro? Deus disse para ele: Abraão, saia da sua tenda. Veja o verso 5. Tenta entender as circunstâncias. Nas entrelinhas a gente pode entender o seguinte: essa conversa começou dentro da tenda. Abraão estava dentro da tenda. E Deus falou com ele. E ele questionou Deus. E Deus disse para o Abraão assim: Abraão, se eu continuar falando com você dentro dessa tenda, a nossa conversa vai ficar muito limitada. Eu quero conversar com você na vastidão. Então sai para fora da sua tenda. Vem para cá. Agora, Abraão, olha para os céus. Às vezes Deus precisa tirar-nos de um lugar para falar conosco, porque o lugar não permite que a revelação de Deus se manifeste plenamente. Então Deus o leva para fora e diz assim: agora olha a vastidão. Ele olha. Imagina uma noite totalmente estrelada, onde dava para ver grande parte da Via Láctea. Deus disse para ele assim: agora conta as estrelas. Abraão certamente disse: Deus, eu não tenho como contar as estrelas. E Deus disse assim: assim será sua descendência. Agora observe que logo no verso seguinte diz: e Abraão creu em Deus. A palavra crer aqui, ela também traz o conceito de estribar-se. Sabe o que é estribar? Imagina que você vai montar num cavalo, né? Tem o estribo. E digamos que eu pedi ao Robinho para preparar o cavalo para mim, ele arriou o cavalo. E eu confio no Robinho, né? Confia, Salim? Salim confia também. Então agora eu vou colocar o meu pé no estribo. E ao fazer isso eu lanço todo o meu peso. E naquela hora eu estou dizendo assim: Robinho, eu confio em você, cara. Porque se nesta hora o Robinho não amarrou direitinho o estribo, eu vou cair. Porque nesta hora eu lancei todo o meu peso. Isso é estribar-se. Com isso, essa palavra aqui, a Bíblia está dizendo: Abraão lançou todo o seu peso sobre Deus. Toda a sua confiança. Você veio hoje aqui e sentou nessa cadeira, né? Você nem verificou se ela estava parafusada direitinho. Se alguém não sabotou ela, de repente você ao sentar caísse. Você confiou.
Isso é crer. Abraão creu em Deus. Para ele, Deus falou, o assunto acabou. Mas observe que isso é o começo da história. Se você continuar, você vai descobrir que, em alguns momentos, a fé de Abraão vacilou. Em Gênesis 15 ele tem dúvida. Em Gênesis 16 ele é vencido pela incredulidade. O tempo estava passando. Ele já estava com 86 anos de idade. Sara com 76. E nenhum filho. E Sara propõe um arranjo. E ele concorda com o arranjo. Ele tem um filho com uma escrava egípcia chamada Agar. Eu quero chamar a atenção de você para o último versículo do capítulo 16. Veja o que está escrito no último versículo do capítulo 16. Agar teve um filho e Abraão lhe deu o nome de Ismael. Aí o último versículo diz: Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. 86 anos de idade. Agora leia o primeiro versículo do capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Leia as entrelinhas. Deus puniu a incredulidade de Abraão com 13 anos de silêncio. Por 13 anos, Deus não falou com ele. Já parou para pensar nisso? Você sai numa aventura com Deus, Deus fala, vamos lá, eu estarei com você, sempre junto com você, e de repente, 13 anos, Deus não fala um ar. Os céus estão fechados. Hoje é fácil, né? Você abre a sua Bíblia, deixa, né? Você põe no celular para ficar falando com você. Por 13 anos, nem uma palavra. Abraão experimentou com certeza uma situação espiritual angustiosa. Somente quando tinha 99 anos de idade, Deus voltou a falar com ele e disse: Abraão, eu vou reforçar a minha promessa para você. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei grandissimamente a sua descendência. Então não foi fé, unicamente fé. Houve dúvida, houve incredulidade. Mas também houve medos. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 13, você vai descobrir que Abraão foi peregrinar no Egito. Desculpa, ainda no capítulo 12, tá? No capítulo 12, Abraão foi peregrinar no Egito, no verso 10. E quando estava no Egito, ele esqueceu que Deus era o seu protetor e seu escudo. E ele chamou a Sara e disse assim: se alguém perguntar quem é você, você fala que é minha irmã. Ele mentiu. E não fez isso só uma vez. Se você for no capítulo 20, você vai descobrir que ele mentiu de novo, estando na terra dos filisteus. Usou a mentira como escudo. Um homem que nós olhamos como um exemplo de vida. Em alguns momentos da sua vida, ele se escondeu em mentiras, em artifícios, jeitinho brasileiro, ou jeitinho semítico. E como resultado, ele teve problemas tanto no Egito como também na Filistia, em decorrência da sua desobediência. Isto mostra as oscilações da fé. Não é um herói. É alguém que está tentando seguir a Jesus e que nessa caminhada vai encontrando dificuldades. Ora está firme na fé, mas ora está realmente acossado pelas dificuldades e pelas lutas.
Olha, lançando mão de subterfúgios. Mas o importante é que quando você lê o relato da história, Abraão tem algumas quedas. Mas ele também tem recomeços. Porque no relato de Abraão, uma coisa que impressiona é que em todos os lugares onde ele chegava, ele construía um altar. Eu acho isso de uma extrema importância pela seguinte razão. Ao colocar Abraão como um construtor de altares, a Bíblia chama a nossa atenção para aquilo que o movia. A vida dedicada a Deus era a força motriz de Abraão. Ele sabia disso. Ele era um comerciante, ele era um agricultor. Ele era um homem importante, um negociador talvez. Mas ao chegar num lugar, antes de estabelecer contatos comerciais, antes de preocupar-se em fazer isso, aquilo outro, ele construiu um altar dizendo: Deus, eu quero te invocar porque tu és importante, tu és primordial. O meu relacionamento contigo é a coisa mais importante que eu tenho. É aquilo a que eu devo me apegar. Errou. Fez coisas que não deveria fazer. Mas ele permaneceu firme, ele caminhou, ele confiou quando precisava confiar. Ele não desistiu. Porque ele também tinha certezas em seu coração. E Deus honrou essas suas certezas, concedendo a ele as bênçãos que havia prometido. Dentre os muitos altares que Abraão edificou, com certeza o mais difícil é aquele que ele fez para sacrificar o seu próprio filho. Gênesis 22. Nós temos um relato que, estando Abraão já em avançada idade, eu creio que Abraão tinha aí algo em torno de 115 anos de idade. Ele viveu 175 anos. Foi chamado aos 100 anos, aos 75 anos. Ele viveu 100 anos com Deus, morreu aos 175 anos. Jacó tinha mais ou menos 18 anos de idade quando Abraão morreu. Mas Abraão tinha uma idade aqui de mais ou menos 115 anos de idade. Já havia caminhado com Deus pelo menos 40 anos. E de repente, do nada, Deus chega para ele e diz assim: Abraão, eu quero de você um teste supremo. Eu quero que você me dê o que de mais importante você tem. Tente entender o que Isaac representava para Abraão. Isaac não era só o filho de Abraão. Isaac era tudo o que Deus lhe havia dado. Porque Deus lhe havia prometido uma terra. Mas o que adianta a terra sem descendência? Você perde. Para garantir a posse da terra, você precisa de descendentes. Assim, não somente estava ali para ser sacrificada a descendência dele, mas também a posse da terra, de maneira que toda a vida dele seria desperdiçada quando ele matasse seu próprio filho. De maneira que ele não estava matando o seu próprio filho, mas também a si. Para pensar nisso. Eu tento ler a Bíblia e olhar para as entrelinhas. Eu imagino que esses dias aqui, esses 3 dias de caminhada, foram os piores dias da vida de Abraão. Desde quando Deus disse a ele: vá ao monte Moriá e sacrifica lá no altar a teu filho para mim, em holocausto. A palavra holocausto significa até as cinzas. E Abraão então resolutamente leva seu filho para ser sacrificado no monte Moriá. Nesse ínterim, esses 3 dias de caminhada, de Hebrom até o Moriá. Eu imagino o coração desse pai deve ter sido dilacerado
as dores foram profundas. E quando chegou aquele momento, você olha para o seu filho, seu único filho, o filho da promessa. Eu creio que mais do que o que eu vou dizer para Sara, o coração dele estava dizendo assim: o que eu direi ao mundo? O que as pessoas vão dizer a respeito de mim? Que eu sou louco. Mas lá dentro a fé era muito forte. A fé estava muito enraizada. De maneira que ele caminha resolutamente, leva seu filho e constrói um altar. E quando o filho pergunta assim: pai, estamos aqui. Aqui está a lenha. Aqui está o cutelo. Está tudo certinho, pai, mas eu estou sentindo falta do animal a ser sacrificado. E Abraão diz assim: Deus proverá. Agora vá comigo em Hebreus capítulo 11. E veja o que o autor de Hebreus nos fala a respeito disto. Porque Abraão aparece em Hebreus capítulo 11 como das testemunhas. A meu ver, uma das mais convincentes delas. E o autor de Hebreus nos fala sobre Abraão, e especificamente sobre esse incidente. E ele diz, a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência era considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Irmãos, é muito fácil fazer uma coisa quando você sabe que outros fizeram e deu certo, né? Ninguém tinha ressuscitado até então. Ninguém. De onde Abraão tirou essa ideia de que Deus ia ressuscitar o filho dele? De onde? Mas a Bíblia diz que Abraão cria que Deus era poderoso para reverter aquele processo. E é nesta fé que ele se moveu para sacrificar seu filho. E quando estava pronto de sacrificar, o Senhor disse: basta, Abraão, é o suficiente. Mas o autor de Hebreus diz que ele ofereceu o Isaque. Porque embora não tenha sido um fato em seu coração, Isaque já estava morto. Em seu coração, Isaque já estava morto. Eu vi uma história para terminar, caminhando já para o final. Uma missionária no México fazia um trabalho missionário e as pessoas não se convertiam. Não se convertiam. E ela é uma missionária solteira. E houve um incidente, ela foi estuprada. E ela teve uma filha. Uma filha. E essa filha nasceu com uma enfermidade. E ela cuidou dessa filha tanto quanto pôde, mas chegou um momento, essa filha morreu. Não resistiu, a enfermidade acabou levando essa menina. Mas nesse ínterim ela se apegou muito a essa menina e amou muito essa menina. E essa menina morreu e ela sepultou essa menina, mas ela manteve uma boneca dessa menina. E ela orava a Deus e dizia: Deus, eu estou aqui há tanto tempo, só me aconteceu de ter sido estuprada, ter gerado essa criança, a criança morreu. Quanto sofrimento, Senhor, é isso que tu queres para mim?
Ela disse: Deus, eu quero que meninas venham a Jesus, meninas conheçam a Jesus. O que tu queres que eu faça, Senhor? E ela sentiu em seu coração que o Espírito Santo disse para ela assim: livre-se da boneca. Ela disse: Deus, que é isso? A boneca ainda era, de alguma maneira, uma ligação entre ela e a criança que ela perdeu. Seu coração ainda estava preso àquela menina que, embora tenha sido gerada de maneira infeliz, ainda era objeto de sua maior afeição. Ela livrou-se da boneca. Com muita dor em seu coração, disse: Deus, como Abraão sacrificou Isaque, eu agora me desligo de toda e qualquer afeição que me prende à filha que eu perdi. E eu entrego a Ti, para que Tu sejas o único objeto da minha mais profunda afeição. E a partir daquele dia, algo novo aconteceu naquele campo missionário. Crianças que antes ouviam o Evangelho e não criam, e não respondiam afirmativamente à mensagem do Evangelho, começaram a vir a ela e dizer: agora entendemos o que você estava dizendo. Abraão viveu esta realidade. Nosso filho nasceu com uma enfermidade. E um dia nós levamos ao médico. Ele estava muito debilitado. Agosto de 2013 nós não dormimos. Até que chegou um dia em que eu e Iraci pegamos o Lucas. Ele tinha nessa ocasião 5 anos de idade. Nós o levamos à sala da nossa casa. Ele estava bem debilitado e pele e osso praticamente. E nós oramos ali. E como pais nós dissemos: Senhor, Tu nos deste ele. Se é para ele viver, que viva. E nós viramos as costas para ele. E falamos: Deus, se o Senhor nos der de novo, ele não morrer, nós o recebemos. Os médicos não davam chance de vida. Alguns diziam: esse menino aos 13 anos fará hemodiálise. Ele tem 20 anos, nunca fez hemodiálise. Naquele dia nós, como Abraão, falamos: está aí o Lucas. Viramos as costas para ele. Porque nós cremos num Deus que ressuscita mortos. E Abraão cria nesse Deus e com esta base que ele agia. Ele não era super. Ele não tinha os poderes de Thor, do Hulk, do Capitão América, do Homem de Ferro. Mas dentro dele tinha uma fé que o movia. Porque o poder do Abraão não estava nele, estava em Deus. O Deus que ressuscita os mortos. Esse é o nosso Deus. É verdade que às vezes vamos oscilar e ter as nossas dificuldades. Mas eu quero, no mesmo espírito do autor de Hebreus, dizer a vocês hoje:
Deus não espera que você seja super nem herói. A expectativa de Deus é que você continue sendo discípulo de Jesus Cristo. E Jesus disse a respeito de Abraão: ele viu os meus dias e se alegrou. Abraão também foi discípulo de Jesus, porque imitou Jesus, porque foi capaz de oferecer seu filho como o próprio Jesus se ofereceu na cruz para o Pai. Desde a história de Abraão, Deus é o Deus de Abraão. O teu Deus é o Deus de Abraão. Feche seus olhos. O que ele falou com você nesta manhã? Como você tem seguido Jesus? Sua fé tem sido estável, instável? Ele não espera que você seja super nem herói. Ele só espera que você continue firme seguindo seu Filho Jesus. Reafirme seu compromisso de seguir a Jesus, mesmo em meio às dificuldades e lutas.